Boa noite, meus queridos. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto um pouquinho diferente do que normalmente nós falamos, né? A gente sempre vai batendo um papo pessoal do grupo do doutorado, um abração pessoal da UAA, Universidade Autônoma de Assunção, um abração ao pessoal, meus amigos do Nordeste, do Norte. Um abração a todo mundo. E esses dias nós estávamos batendo um papo aí sobre o SPSS, pacote de software estatística maravilhoso da IBM. E a gente estava batendo um papo aí e sempre tem aquelas dificuldades com relação ao SPSS. No início, realmente, até hoje, eu tenho muita dificuldade com relação ao SPSS, mas algumas coisinhas dá pra gente ir um dando a mão ao outro aí. Então é assim, o SPSS, ele a princípio é parecido com o Excel, a princípio só, né? Parece as células do Excel, mas é um pacote sensacional e muito mais fácil até de se usar que o Excel, né? Se você for ver todas as ferramentas que o Excel tem, o SPSS é muito mais tranquilo. Então vamos lá. O que é que a gente tem que saber do SPSS? Você abriu o SPSS, ele está abertinho aí, principalmente aqui embaixo, ó. Segue aqui o mouse, ó, o cursorzinho aqui, ó. Ele é dividido em duas partes. Essa parte, deixa eu ver se eu pego a janelinha, só um minutinho, só para vocês irem visualizando aqui, ó. Eu vou anotar aqui, ó, essas duas partes que eu tô falando aqui, ó, aqui embaixo, ó. Essas duas partes são importantes. A primeira parte que você tem aqui, ó, que é a visualização da variável. É ali onde você vai definir todas as variáveis que você tem. E que nós que fazemos mestrado, doutorado, aí a gente fala muito da questão das variáveis. E você tem aqui os dados que você vai jogar nessas variáveis, tá bom? Então essas duas partes, elas são importantíssimas aí. Bom, voltando aqui no cursor, deixa eu tirar esse vermelhão aí. Então olha lá, voltando, então vamos fazer um teste aqui. Primeiro eu tenho que definir as variáveis que eu quero. Então primeiro, aqui em cima, eu vou pôr aqui, nome, cuidado, aqui não é qualquer coisa que aceita. Exemplo, ó, nome do aluno. Olha lá, deu erro. Não é qualquer coisa que aceita aqui, onde você põe a variável. Então eu posso pôr assim, nome, underline, aluno. Vamos ver se vai? Olha lá, foi. Foi. Então aqui não é qualquer coisa que você pode colocar. Bom, só que nome do aluno não é numérico. A não ser que você vai definir, olha, um é o Joãozinho, dois é a Mariazinha, mas não é o meu caso aqui. Então eu vou definir aqui, ó, do que? Vírgula, ponto, notação científica, data, dólar, eu vou pôr sequência. Vem aqui, lógico, largura. Largura é o tamanho que você vai querer do nome. Eu vou deixar 8 pra gente ver. Vamos pôr outra variável aqui, média, nota, vai. Ao invés de média, nota. Ah, eu vou querer com duas casas decimais, não tem importância nenhuma, tá? Então, definir as minhas variáveis, aí sim eu venho aqui na parte da visualização dos dados, venho aqui e coloco João, olha lá, Maria, Carlos. Então toda essa coluna onde que está o nome do aluno, óbvio, vão ser os nomes dos alunos, letras, né? Carlos, aí eu vou pôr nota 10. Vejam, tá com duas casas decimais. 9,8. Ele vai completar com duas casas decimais. 9,80. 5,23. Já está com duas casas decimais. Então vejam, é assim que você vai fazer do SPSS. Aí algumas dicas, vamos lá. Eu quero
salvar isso daqui, ó. Vem aqui, arquivo, salva. Se você pôr como salvar, ele vai salvar o que está aqui em cima, ó, sem título. Tá vendo, ó? Lá em cima tá sem título, correto? Mas eu não quero salvar sem título, eu quero, vou pôr um nome aqui. Salvar como, você vai ver onde que você vai pôr, vou apagar isso, teste. Só teste. Então vejam bem, toda a extensão do IBM, quando você está jogando os dados, ele é save. Então toda vez que você vê essa extensão aqui, ó, é save, que é do SPSS, IBM. Aí eu ponho salvar, pronto, salvou. Ah, vamos fazer uma estatística aí, só com esses 3 dados aí. Vamos lá, vamos fazer uma estatística e um gráfico. Analisar. Vem aqui, estatísticas descritivas. Vem aqui, pode ser frequência ou pode ser descritivo. Vou vir em frequência. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Aí, olha só o que você vai fazer aqui, ó. Nome de aluno não dá para fazer estatística. Nome de aluno é nome de aluno. Não tem como fazer estatística. Nota. Vou jogar nota para o outro lado. Nota. Que estatística que eu quero com a nota do aluno? Vou vir aqui na estatística. Ah, eu quero média. Ah, eu quero mediana. E aí eu não vou falar do que é cada uma, né? Aí tem que dar uma estudadinha no que é média, no que é a mediana, o que é modo, que é aquele que acontece mais vezes. Ah, eu quero a soma. Ah, eu quero desvio padrão. Ah, eu vou trabalhar com percentil. Né? Aí é uma outra coisa que, mas normalmente para nós vai média e mediana, tá? Que é que a gente vai falar aí. Bom, continuar. Aí eu quero fazer gráfico. Então você vem aqui no gráfico. Aqui gráfico que eu quero? Ah, eu quero o gráfico de pizza. Histograma já é aquela questão da curva de Gauss, um pouquinho mais para frente aí. Muito bem. Ah, frequência, você quer em porcentagem? Como você quer? Não, em frequência mesmo. Só lembrando que os professores lá, os doutores, eles são meio exigentes com relação a essa questão de frequência, né? Quando você tem pouquíssimos pessoas analisando, o ideal é você mostrar a mesma frequência que ocorre. Quando a tua quantidade de dados, de pessoas, de elementos são maiores aí, o ideal é você usar porcentagem. Eles cobram muito essa questão aí. Então, continuar. Olha só o que vai acontecer. Ok. Apareceu aí várias tabelas aqui, ó. Várias tabelas. Só um minuto aqui. Apareceu várias tabelas aqui. Olha lá. Válido 3, que são 3 que tem lá. Perdidos, tem algum? Não. Média, tá aqui, ó. Mediana, tá aqui. Aí ele vai mostrando frequência, porcentagem. E aqui embaixo ele vai mostrar o gráfico de setores, tá? Então vejam, é muito simples. Esses dados, importante lembrar que esses dados aqui também você pode salvar. Ele salva, na hora que você colocar aqui salvar como, ó, ele salva como SPV, diferente daquele dos dados. Qual é a vantagem de eu salvar isso aqui? Quando você vai colocar, exemplo, você pode salvar para depois você pegar e colocar na sua dissertação. Eu vou salvar, vou deixar lá. Na hora que eu for começar a montar minha dissertação, eu vou deixar salvinho, eu venho aqui, pá, pego Ctrl C, Ctrl V. E aqui dá para eu jogar. Bom, aqui dá para você fazer bastante coisa aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver se eu consigo aqui, se no meu vai aqui. Olha, eu quero que apareça aqui as porcentagens, ou os números, os valores no gráfico. Vem aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? 33% para um, 33%, lógico, um terço, né, de 100, aí 33% para outro, tá?
Então aqui, se você ver, eu vou mostrar de novo, ó, aqui não está aparecendo para mim, agora apareceu a porcentagem, antes não estava. Você dá um clique duplo aqui e vem nessa parte daqui que é ocultar ou não os rótulos. Se eu clicar aqui, ele vai ocultar os rótulos, os valores. Olha lá, ó. Tá vendo? Se eu vier de novo aqui, ele vai mostrar os valores. Tá joia? Isso é bacana, porque você tem muitos dados aqui, que mesmo que você não utilize direto no corpo da sua dissertação, você pode utilizar lá nos anexos. Exemplo, essa parte aqui, ó, que normalmente a gente não utiliza, não se coloca lá. Não tá indo, pega só um minutinho, vamos ver se vai. Parou o meu, vamos ver se eu faço de novo, deixa eu voltar. Não, vamos de novo analisar. Frequência, ótimo, ok, vamos ver se apareceu lá, apareceu, ó. Essa parte aqui que muitas vezes a gente não usa no corpo da dissertação, você pode colocar nos anexos. Então o legal é você salvar essa parte daqui, tá? Esse documento, porque ele não salva aquele documento que nós, esse documento aqui é uma coisa, ó. Esse documento que tá aí é uma coisa. Esse outro aqui é outra parte. Então, o SPS, ele gera, na realidade, alguns documentos e você tem que ir salvando eles, tá bom? Então, aqui eu tenho um documento, que é o principal, tá? Que é esse daqui, ó. Esse é o principal. E tenho o outro documento, que é o que tem os dados, que é esse do gráfico. Você tem que salvar os dois, correto? Você tem que salvar os dois aí, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos dar alguns, não vou salvar esse. Vamos pegar um outro exemplo aqui que eu tenho aqui, mas esse é um exemplo meu que eu usei na minha dissertação lá, tá? Então eu tenho aqui alguns dados que eu usei de um 8º ano, que eu usei um teste de desempenho escolar e eles fizeram uma prova e a prova é dividida em duas partes. Antes do teste e depois do teste, o pré-teste e o pós-teste. E aqui tem as notas. Deixa eu pegar aqui. E aqui eu tenho as notas aqui. As notas puras, quantos que eles acertaram, correto? E eu tenho aqui a nota percentual, correto? Eu tenho a nota depois, né, que eles fizeram a prova, pós-teste, e o pós-teste percentual, correto? Isso aqui fui eu passei lá e eu coloquei, tá? Muito bem. Deixa eu voltar, ó, tirar isso, voltar o mouse. Então, isso daqui fui eu que coloquei. Como é que eu coloquei isso daqui? Daquele mesmo jeito que vocês viram lá. Eu vim aqui embaixo, visualização da variável, definir as variáveis. Então, vim aqui, pré, F2. Lembra que aqui não pode ter espaço, tá? Não posso pôr pré, fase 2, não dá. Então, eu coloquei pré, underline, F2. Tudo numérico, não tem nome aqui, tudo numérico. Não coloquei decimais e ele faz um arredondamento, dependendo para mais ou para menos. Tá? O próprio SPSS, ele faz esse arredondamento. O percentual, o pré-percentual, o pós puro, quanto que o aluno acertou, e o pós-percentual. Isso eu defino antes de jogar meus dados. Antes. Então, eu crio essas variáveis e depois eu vou jogar os dados. Aí, depois, eu vim aqui embaixo, ó. Aqui de novo, ó. Primeiro eu criei as variáveis. Primeiro. Depois eu venho para esse aqui, ó. Visualização de dados, tá? Então são duas janelas que a gente tem que aprender a mexer aí. Bom, voltando.
Voltando aqui. Já coloquei aqui as minhas variáveis, agora eu vou jogar os dados lá. Visualização de dados. E jogo os dados normal, certo? 13, 26. Ô, professor, e o percentual? Percentual outra história, eu calculei. Lógico, se eu divido lá a quantidade de acertos que tem pela quantidade total de testes que o aluno fez, vezes 100. Tá? Mas isso aí é outra história, em dizer que dá para fazer aqui também, transformando aqui os dados, mas aí vai ficar meio longo essa questão, mas vai além, tá bom? E aqui eu posso também fazer média, fazer gráfico, vem aqui analisar, estatística, descritiva, frequência. Você pode fazer de tudo aqui, ó. Vou jogar todos para lá. Primeiro eu vou selecionar, vou apertar o Shift e vou jogar tudo para lá. Quero calcular tudo. O que é que eu quero calcular aqui? Aí eu quero calcular média, só média, para não ficar muito grandão, tá? Continuar. Aí eu quero fazer gráfico. Gráfico do que você quer? Ah, de barra. Não quero de pizza agora não, tá? Continuar. Ok. Vai abrir aquela outra janela. Acho que não abriu porque já tem uma aberta aqui. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Tudo aí, ó. Válido, perdido. Se às vezes tem algum dado que não foi colocado, ele dá como perdido. É igual questionário. Você dá um questionário para os pais. Às vezes o pai não respondeu uma questão, acontece, né? E aí vai vir, ó, tem um dado perdido, um que não foi respondido, tá? A frequência que tem, percentual pré, pós, todos os dados que você imaginar aí, ó. Tá vendo, ó? Aí vem, deixa eu fechar uma janelinha aqui. Aí vem, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Todos os dados que você vai tendo aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então ele fez um gráfico, deixa eu abaixar de novo aqui. Ele fez um gráfico. Não está aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fez o gráfico de barra. Ah, eu quero salvar isso. Não esqueçam que esse, que é a saída do SPSS, ele é diferente desse daqui, ó. Tem que salvar os dois. É como se fosse dois arquivos diferentes, tá? Então, cuidado com isso daí, porque tem gente que às vezes a pessoa não conhece o SPSS, ele acha que salvando aquele primeiro vai salvar esse. Não salva não, não salva não, tá bom? Então, muita atenção aí, tá joia? Qual é o bacana disso daqui? Você deixa ele salvo e depois você pode usar na sua dissertação, tá? Eu venho aqui, clico nele, Ctrl C, levo lá para minha dissertação, Ctrl V. Ah, mas eu não quero, exemplo, eu não quero esse monte de letrinha que tá aqui, ó, que aparece aqui, ó, isso aqui, ó. Aí eu não quero, delete, pronto, acabou. Aí eu não quero esse negócio escrito frequência, delete. Aí eu não quero esse negócio escrito dados, conjunto de dados, delete. Aí eu quero isso aqui para mim é importante. Ctrl C, leva para lá, Ctrl V, tá certo? Então, gente, é isso, tá? Isso é só um início, depois a gente vai falando, dá para fazer muita coisa. Você dá para jogar teu questionário aqui e ver a fiabilidade deles, fazer um alfa de Cronbach aqui nele, que é muito bacana. Às vezes é difícil você ficar pedindo para o doutor validar aí os questionários, e aí não é todo mundo que tá afim. E a gente sabe que os espanhóis, eles deixam validar pelo alfa de Cronbach, né? Então é bacana essa questão aí. Teve muitos alunos que às vezes moram e não tem contato com os doutores, e faz via alfa de Cronbach, e aí revalida, aí dá uma fiabilidade no questionário, tá bom? Então é isso, meus queridos, tá joia? Então um abração para vocês, espero ter ajudado um pouquinho só. Abraço, beijo para vocês aí. Força, força. Tchau, tchau. Vamos que vamos, em janeiro nos vemos, tá bom?
Grande abraço para vocês.